Oi, gente, tudo bem com vocês? Como estamos nessa semana agora, né, de finzinho de outubro, hoje dia 30 de outubro, como vão os estudos? Tá tudo bem com vocês? Gente, força na peruca, eu sei que a essa altura do campeonato deve estar todo mundo assim, meio cansado, né, já meio enjoado desse negócio de estar assistindo só videoaula, mas força na peruca, né, que a gente tem aí praticamente somente mais 4 semanas de aula, né, e lembra, quem cumprir aí com seus compromissos acadêmicos direitinho, já vai poder ficar de férias início de dezembro, né? A VF, essa coisa toda, segunda chamada, é que está mais para metade do mês. Para os demais, né, início de dezembro aí já serão as férias. Então, vamos começar aí com força total esse mês de novembro, né? Nossa última aula do mês de outubro hoje. E a gente vai conversar um pouquinho ao final da aula sobre a nossa parcial 2, tá certo? E, enfim, queria deixar esse recadinho para vocês, né, de força, de coragem, porque eu sei que está cansativo, eu sei que não é fácil, mas a gente já está bem mais perto, né, de chegarmos aí na nossa reta final do que já estivemos antes. Pessoal, eu tinha deixado indicado para vocês a data do dia 6 de novembro, para a gente se encontrar ao vivo no Plantão Tira Dúvidas. Então, eu quero aproveitar essa aula de hoje também para reforçar esse recadinho, reforçar o convite. Eu sei que não é obrigatório, eu sei que a gente não faz frequência, mas eu acho que seria tão legal, gente, se nós pudéssemos nos encontrar ao vivo, sabe? Nos últimos plantões, nesse último plantão, né, acho que a gente tinha 5 pessoas só pela manhã, e à noite acho que chegou a umas 9, 10 no máximo. E a turma é tão grande, gente, nós somos mais de 60. Então, o que é que vocês acham da gente ter um momento de interação ao vivo, assim, para conversar? Vocês podem eleger aí algo que a gente veio conversando nas últimas semanas, para que a gente possa falar ao vivo, tirando as dúvidas, ou aprofundando, enfim, comentando algum outro assunto que vocês achem que é mais pertinente, mais interessante. Eu não sei vocês, né, mas eu sinto muita falta, assim, dessa interação dialógica. Eu fico aqui conversando com esse computador sozinha e é um negócio, assim, quase que esquizofrênico. Então, eu fico com muita vontade de saber o que é que vocês estão achando, o que é que vocês estão lendo. Eu fico pensando, né, será que vocês já conseguiram ler o capítulo 1 lá da tese, né, que eu deixei indicada para vocês semana passada como leitura? O que será que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Né? O que é que esse conhecimento pode estar aí te trazendo de acréscimo na tua formação? Então, tudo isso é coisa que a gente só sabe conversando, e infelizmente a gente não está se encontrando, né, fisicamente na sala de aula, mas eu acho que a gente pode fazer isso virtualmente nos dias de plantão Tira Dúvidas. No nosso primeiro plantão, vocês mesmos, né, me solicitaram aí que eu tivesse mais tempo para esses momentos ao vivo, e aí eu me dispus a ficar a cada 15 dias, por isso que a gente já vai ter outro plantão agora dia 6, né, porque a gente teve há 15 dias atrás, então eu atendi, né, ao pedido de vocês, e agora eu digo para vocês, apareçam, né, não adianta se for aí só 4, 5 pessoas, fica muito, enfim, sem a interação que a gente gostaria, tá bom? Então, eu sei, obviamente, aí das dificuldades de todo mundo, só estou deixando o convite se for possível, tá certo? Só queria reforçar esse meu desejo de estar aí mais próxima da turma. Vou relembrar os horários. A turma da noite, 21h10 às 22 horas. A turma da manhã, de 11h10 a meio-dia, tá certo? Sexta-feira é um dia que vocês não têm aula síncrona, né? É só assíncrona. Então, de repente, já fica mais fácil para vocês participarem. Beleza, de Creuza? Então, vamos recapitular algumas coisas que a gente falou na aula passada. Na semana passada, a gente falou, né, sobre essa instalação, ou sobre essa criação de uma ordem jurídica no Brasil. Nós refletimos sobre o fato de nós não termos existido como nação, né, mas como uma colônia de exploração portuguesa. Refletimos sobre o fato de que, enquanto fomos colônia, né, durante aí mais de 300 anos, a gente vai ter aí a experiência de sermos regidos pelas normas jurídicas portuguesas, não termos normas nacionais.
nós refletirmos sobre o fato de que, graças ao Conselho Ultramarino, Portugal decidiu não instalar cursos superiores no nosso país, né? Quando a gente fala de curso de direito, somente no século XIX, somente a partir de 1827. Quando a gente fala em cursos superiores no Brasil, somente a partir de 1808, né, com a chegada da família real ao país. A gente sabe que a gente vai ter aí cursos superiores de medicina, né, de engenharia, mas olha quanto tempo, né, depois, e somente porque a corte portuguesa, né, se escondendo lá do Napoleão, precisou ficar aqui no nosso país, senão certamente a colônia, né, estou falando país no contexto atual, mas naquele contexto colônia, teria ficado provavelmente ainda mais tempo sem esses cursos, né. Nós falamos sobre como Portugal realizou uma colonização não apenas política, né, ou econômica, mas também epistemológica, ideológica, né, não permitindo a abertura desses cursos aqui no país. Então, os sujeitos que quisessem, né, realizar aí cursos superiores, obviamente os filhos da elite, eles precisavam ir até Portugal, né, para poder se formarem, para poder terem acesso aí aos cursos superiores. E retornando à colônia, esses filhos da elite local, eles acabavam ocupando as principais funções administrativas, né, da colônia, e isso ia gerando uma perpetuação sempre dessa elite local no poder, tá certo? Em brevíssimas palavras, acho que a gente tratou disso, e eu encerrei a aula dizendo para vocês que essa semana a gente ia conversar sobre a ilustração, né, ou iluminismo, como queiram chamar, especialmente o iluminismo português, e os seus impactos na formação da nossa cultura jurídica. Então, vamos lá, né? Que é para isso que a gente está aqui, conteúdo novo. Sigam-me os bons, vamos nós. Vou abrir aqui os slides, só um minutinho. Pronto, espero que vocês estejam visualizando. E a gente vai relembrar o seguinte, pessoal. Um conteúdo que vocês já trazem aí do ensino médio, mas que a gente vai aprofundar aqui, ou rememorar, enfim, a depender de qual a tua situação específica. Vocês vão se lembrar aqui de forma bem breve, né, algumas características históricas lá da Idade Média. Nós vamos lembrar o seguinte, que durante a Idade Média, né, nós tivemos aí aquela ideia do teocentrismo, esse é do nosso paradigma, né, Deus no centro de todas as coisas. Uma preocupação imensa com essa coisa de ir para o céu ou ir para o inferno, né, uma devoção, uma sociedade que estava estabelecida não em uma sociedade de classes, né, mas de castas fixas. Então, a gente não tinha essa possibilidade, né, de ascensão social, etc, etc. Acho que vocês lembram dessas características básicas, né, do medievo. E durante o final da Idade Média, né, com a invasão dos bárbaros, com o surgimento de novos aparatos técnicos, né, por exemplo, a prensa, as primeiras máquinas de produção de livros, né, o surgimento da imprensa, a gente vai tendo, então, uma transformação, né, nas características dessa sociedade europeia, né, a gente está falando aqui de Europa, obviamente. Então, finalzinho da Idade Média, onde a gente vai ter ali o cessar, né, ou um contexto maior de pacificação, né, com o fim das invasões bárbaras, então boa parte das atividades comerciais, elas voltam a ser realizadas, elas são retomadas. Então, aquelas estruturas dos feudos, né, muito fechadas, né, cada cidade muito vivendo ali apenas das trocas, né, entre os sujeitos locais, isso vai sendo ampliado na medida em que essas invasões estando abrandadas, não ocorrendo mais, pelo menos não no volume que aconteceu, né, no início do período medieval, permite que os sujeitos voltem a se lançar, né, ao mar, a realizar transações comerciais. A gente vai ter aí um reacendimento, digamos assim, da atividade comercial. Essa atividade comercial, ela, portanto, vai dar origem a uma nova classe social, que é a burguesia, né? Esses sujeitos que vão começar a acumular capital, né? A gente vai estar na primeira fase do mercantilismo, com o surgimento do capitalismo, né? Que é o mercantilismo,
com o surgimento desse reacendimento aí do comércio, e essa classe burguesa, ela começa a desejar, a almejar cada vez mais ter o poder político em mãos, né? Não adiantava ter somente o capital, né, ter dinheiro para financiar essas grandes navegações que vão começar a ocorrer a partir do século XVI, né, capitaneadas especialmente por Portugal e Espanha. Não bastava que eles gozassem de prestígio na sociedade, mas eles queriam ter ali o poder político em mãos, eles vão começar a disputar com o poder do rei, né? A gente vive durante toda a Idade Média um contexto de absolutismo monárquico, né? O rei, ele é o centro de tudo, né? Ele detém ali em suas mãos o poder político, o poder econômico, etc. Então, a burguesia, a partir do final aí do século XV, ao longo do século XVI, irá começar a se articular, né, para conseguir também deter esse poder político, poder de decisão, poder de escolha, né, dos rumos que esses estados eles irão começar a ter. Então, é por isso que o movimento da ilustração ou do iluminismo, né, é um movimento tipicamente burguês, né? Esses sujeitos eles irão retomar aquilo que no início da Idade Média, né, antes dessa formação dos feudos, etc., se tinha como sendo, né, o período do humanismo. Então, o que é o humanismo? Ele é o contrário daquela perspectiva teocêntrica, né? O humanismo vai estar baseado no antropocentrismo. A gente vai colocar o sujeito humano no centro de todas as coisas. Então, a busca agora é por uma racionalidade, né? A preocupação não é mais ir para o céu ou ir para o inferno depois de morrer, mas é uma preocupação ainda aqui neste plano terreno, né? Em como viver. E aí a ideia é viver a partir de uma racionalidade, né? Que, portanto, incentiva a produção de conhecimento, né, que será futuramente um conhecimento do tipo científico. Por isso que esses fatos que antecedem, né, ali no século XV, XVI ainda, né, principalmente o século XVI, a reforma protestante, a invenção da imprensa, a divulgação da Bíblia, né, por força aí da reforma protestante, incentivando os sujeitos a serem letrados, a serem alfabetizados, tudo isso, né, vai dar impulso para a formação de uma nova cultura, uma cultura que se preocupa, portanto, com a razão. Então, é por isso que a partir do século XVII, né, essa ideia aqui de que o sujeito humano ele é racional e ele deve, portanto, viver a partir da sua racionalidade, da produção de conhecimento, né? Conhecer é poder, é uma ideia que vai passar a ser disseminada a partir do século XVII, né? Que vai ser, inclusive, aí o início do que vai acontecer no século XVIII, né? Que ficou conhecido como século das luzes. Então, esse primeiro slide é uma reflexão sobre isso, né? Esse autor, que é uma referência no que diz respeito ao estudo do iluminismo na Europa, ele defende que não existe um século que tenha sido tão profundamente penetrado e empolgado pela ideia de progresso intelectual quanto o século das luzes. O iluminismo se dedica à extensão do saber como uma maneira de fortalecer e reanimar o espírito humano por meio do investimento na razão, que passa a ser compreendida como ponto de encontro de todos os desejos, esforços e realização humanas. Então, a partir do século XVII, a gente vai ter, portanto, motivada por esse espírito, né, da razão, por essa motivação aí do século das luzes, a gente vai ter, portanto, movimentos de cunho revolucionário, né, que vão retirar esses reis do poder, a burguesia inspirada, né, e conseguindo disseminar esse imaginário de que a razão é mais importante do que a fé, de que o sujeito humano ele só vai encontrar o seu pleno desenvolvimento a partir da produção de conhecimentos, que o sujeito humano ele deveria ser emancipado, que ninguém nasceu para estar fixo dentro de uma classe social, mas que as pessoas podem ascender, especialmente a partir do conhecimento que existe, né? Isso vai dar razão, isso vai dar origem a movimentos revolucionários, dos quais, né, a gente deve destacar a Revolução
Francesa, né? A Revolução Francesa que marca aí o fim, a queda, né? Dessa ideia aí de absolutismo monárquico, né? É liberdade, igualdade e fraternidade, né? Chega dessa figura desse rei sol que concentra todos os poderes e que dita, né, juridicamente o que é correto e o que é incorreto. Então, o iluminismo, pautado nessa ideia de racionalidade, vai influenciar, especialmente na França, né, por meio do Napoleão, o início daquele período aí de codificação. Nós não queremos uma estrutura de Estado racional, né, que é aquilo que a gente vai chamar de Estado moderno, né, a criação, o surgimento dos Estados modernos. Uma das principais características desse Estado moderno é que ele goza de segurança jurídica. Existe segurança jurídica. Como eu posso garantir segurança jurídica? Ora, por meio da elaboração de normas, né, que já estão ali pré-existentes aos fatos. Você imagina que durante a Idade Média, né, durante esse Estado absolutista, o fato acontecia e o rei decidia como bem lhe aprovesse, né? Aos amigos um tratamento, aos inimigos outro tratamento. Não existia ali um conjunto de códigos, né, ao qual ele estivesse vinculado, obrigado, né, a aplicar a norma de forma igualitária para todas, até porque esse conceito de igualdade ainda não existe, né? Essa ideia de igualdade, como nós conhecemos hoje, é fruto dessa mentalidade iluminista, né? Se todos os sujeitos são dotados de razão, têm potencialidade para produzir conhecimento, todos são iguais, né? E aí a gente vai desenvolver essa ideia, especialmente a partir da Revolução Francesa. Então, os códigos que vão começar a surgir ali, né, na era napoleônica, a gente vai destacar o Código de Napoleão, né, já tinha ali o conjunto de normas, né, para orientar a vida social. Então, não interessa se você é amigo ou inimigo, né, do julgador. Nós já temos ali uma norma pré-existente ao fato que ocorreu e nós já temos a previsão de qual tratamento ele deve ser realizado. Então, o impacto do iluminismo para a ciência jurídica é esse, né, gente? A ciência jurídica, que antes do iluminismo, ela estava pautada nos códigos canônicos, na influência da Igreja Católica Apostólica Romana, na ideia de fé, né, na ideia de que não havia igualdade, né, os sujeitos, eles pertenciam a castas e deveriam ser tratados conforme a classe em que Deus havia predeterminado, né, desde sempre que ele fizesse parte, o direito que é tocado pelo iluminismo, que é fruto, né, que surge após esse movimento revolucionário, intelectual, epistemológico, é o direito moderno, né, o direito que a gente até hoje, né, em alguma medida, preserva aí as suas estruturas basilares, pautado nessa ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, pautado na ideia de que os sujeitos não estão presos a classes, pautado na ideia de livre iniciativa, de livre comércio, né, tem sua base aí dentro de uma estrutura de um capitalismo, né, que vai começar mercantilista, depois a gente vai viver a fase do liberalismo, até chegarmos ao momento atual. Então, toda essa perspectiva, né, de direito moderno, ela nasce, portanto, com esse movimento iluminista, né? Não se devem subestimar as consequências advindas do iluminismo, né, dentro da política de Estado portuguesa. Gente, uma coisa interessante é a gente observar o que foi o iluminismo na França e na Inglaterra. Né? Na França e na Inglaterra, o iluminismo ele é um movimento profundamente revolucionário, né? Você sabe o que aconteceu durante a Revolução Francesa, né? Que os membros da aristocracia monárquica, os membros da monarquia foram assassinados, a gente vai ter a tomada de poder, a gente vai ter uma grande reformulação, as classes que eram até então estáticas, elas passam a gozar de mobilidade, então a figura da igreja que perde seu prestígio, né, que sai
dessa centralidade, a abertura para a ideia de um Estado laico, laicizado. Então, esse é um iluminismo, né, que de fato gera uma revolução, uma ruptura dentro da sociedade. No caso de Portugal, né, o iluminismo, esse movimento que vai nascer especialmente na França e na Inglaterra, quando chega ali à Península Ibérica, né, quando chega até Portugal, não terá esse caráter revolucionário, né, de transformar, de mudar essa sociedade, que ela saia desse contexto de absolutismo, mata o rei, não. O iluminismo em Portugal, ele vai ter um caráter reformador. Nós vamos dizer o seguinte: naquele momento, Portugal passava por um declínio na sua economia, né? Naquele momento, Portugal já não vivia mais os áureos anos aí da descoberta, né? Das novas colônias, né? Das grandes navegações. Então, Portugal estava preocupado com a perda do seu prestígio político e econômico. E o que é que a burguesia local portuguesa, né, observa, então? Que o Estado estava ficando para trás diante das outras potências europeias, né, especialmente a Inglaterra, né, e a França. Então, qual é a ideia deles? Nós precisamos nos aproximar desse iluminismo, nós precisamos modernizar o Estado português, nós precisamos incentivar as atividades comerciais e econômicas, né? Nós precisamos alfabetizar os sujeitos da elite para que eles ocupem aí cargos estratégicos dentro da nação, para que a gente possa viver esse caráter moderno, né, de um Estado que é pautado nas luzes da razão, mas nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa fé, né? Portugal sempre foi um país de profunda tradição católica. Então, o resultado desse iluminismo português é que ele é um iluminismo diferente lá do que aconteceu na Inglaterra e na França, de caráter revolucionário. É um movimento que tenta adaptar, né, essa ideia de modernidade com a tradição católico-cristã. E é esse iluminismo, gente, que vai impactar, né, que vai representar a nossa herança aqui para o Brasil. Por quê? Porque o Marquês de Pombal, né, aquela figura bem importante dentro da história portuguesa, que vocês estudaram lá no ensino médio, ele vai ser essa figura responsável, né, por justamente promover esse iluminismo dentro de Portugal. Ele é o sujeito responsável por transformar, por reformar esse Estado absolutista, ainda de caráter muito medieval, que era Portugal do século XVIII, num Estado moderno, né, semelhante aí às grandes potências da França e da Inglaterra. E uma das primeiras coisas, né, que o Pombal ele irá fazer em 1772, reformar os estatutos da Universidade de Coimbra. Olha que interessante, você quer mudar o país, né? Você quer mudar a mentalidade das pessoas, então é na educação que a gente precisa mexer. O Pombal tinha essa perspectiva, essa percepção, e o Pombal estava disposto, portanto, a alterar esses estatutos da universidade, já que as pessoas que ocupavam os principais cargos dentro do Estado português, no que diz respeito à administração burocrática, né, da nação, eram os sujeitos egressos da Universidade de Coimbra. Muitos brasileiros, nós sabemos, os filhos das elites locais, estavam em Coimbra nesse momento, estudando assim também para ocupar esses cargos aqui na colônia. Então, em 1772, o Pombal ele vai inserir dentro dos estatutos da Universidade de Coimbra novos métodos de ensino, né, e novas disciplinas que tinham por objetivo, por exemplo, reduzir a importância do direito eclesiástico e a gente valorizar mais o direito civil e o comercial, né? A gente abandonar a escolástica, aquele método tradicionalmente, né, católico de até então, né, de estudo das normas, de investigação dos documentos, por uma nova retórica, né, que permite o uso muito mais dessa estrutura racional.
mais pautada, né, dentro dessa visão humanista. Então, a reforma desses estatutos da universidade vai produzir um profundo impacto na mentalidade dos estudantes brasileiros que lá estavam, né? Veja só, os estudantes que lá estavam foram justamente aqueles que participaram, que incentivaram e que estiveram muitas vezes envolvidos nos movimentos separatistas que vão começar a acontecer no Brasil, né? Especialmente aí a partir do século, do início do século XIX, né? Nossa independência foi em 1822, mas nós sabemos que antes disso nós tivemos inúmeros movimentos, né, que visavam aí a independência, a Revolução Pernambucana, por exemplo, né? É uma clara situação que demonstra isso. E muitos dos sujeitos que estiveram à frente, né, desses movimentos, eles estudaram lá em Coimbra, então eles tiveram contato com essa ideia desse iluminismo, e não somente com o iluminismo português, mas com esse iluminismo francês, né, que dizia, olha, é importante ser livre, né, o sujeito humano tem direito à liberdade, e olha como esse iluminismo está ligado à ideia do capitalismo, né, do liberalismo econômico. Ora, para a França e para a Inglaterra, era extremamente importante que acontecesse aí a independência das colônias, né? Por quê? Porque eles são bonzinhos, são os nossos heróis? Claro que não. Mas porque vocês sabem que uma colônia ela só pode realizar experiências comerciais e econômicas com a sua metrópole. Ora, França e Inglaterra estavam ali com o desenvolvimento das suas manufaturas, dos seus produtos a pleno vapor. E, obviamente, queriam mercado, né, para vender, para realizar trocas comerciais, né, sobre esses produtos. E uma colônia não poderia manter, portanto, essa relação econômica se não fosse com a sua metrópole. Então, qual é a grande preocupação desses países? Incentivar, ajudar, né, inclusive financiando esses movimentos separatistas no que fosse possível, para que houvesse a independência dessas colônias e esses locais, portanto, se transformassem em novos mercados consumidores aí para os seus produtos. Então, tudo isso, né, vai contribuir, vai incentivar, vai mudar a mentalidade desses sujeitos. Quando eles chegam ao Brasil, eles dizem, olha, liberdade, igualdade, fraternidade, né, nós não podemos mais ser colônias, todo sujeito humano tem direito à liberdade, à independência. Isso vai, portanto, né, o iluminismo tem aí um papel fundamental, esse iluminismo que esses brasileiros terão contato, especialmente na Universidade de Coimbra, né, para essa mudança de perspectiva. Porém, nós precisamos lembrar dessa característica, né, de que esse iluminismo que esses brasileiros tomam contato não é um iluminismo revolucionário, mas é um iluminismo reformador. Isso, para alguns autores, né, justifica por que é que no Brasil a gente nunca teve um movimento de fato revolucionário, né, em que a gente tentasse quebrar de fato as estruturas, romper com a ordem vigente e realmente mudar aí toda a estrutura social, econômica, política. Então, nós não tivemos uma tradição revolucionária, né? Os sujeitos sempre foram formados intelectualmente para pensar em adaptar, vamos ajeitar, mas não vamos aqui romper com a ordem vigente, até porque a ordem vigente, né, favorecia em muito a perpetuidade dessas elites locais no poder. Então, algumas décadas depois da independência, né, justamente esses sujeitos, né, que se formaram lá na Universidade de Coimbra são os que vão ocupar os principais cargos aqui do Estado independente e vão, portanto, produzir um nacionalismo integrador, progressista, mas com essa consciência eminentemente, né, utilitarista e elitista, né? Então, essa minoria de letrados, né, que o Brasil, 0,3%, né, é um dado que vocês encontram lá na minha tese, que eu deixei disponível para leitura semana passada, o capítulo 1, né, 0,3% dos sujeitos que residiam na colônia, né, no momento da independência, eles eram alfabetizados, né. Então, é uma elite, portanto, que tem poder ideológico, epistemológico, sobre todo um território, porque a gente está ali num mar de analfabetos e uma ilhazinha de letrados que consegue, portanto, né, comandar
toda essa estrutura, né, mantendo, portanto, o domínio, né, o poder sobre a ordem jurídica que vai ser construída após a independência. Então, é isso que a Dias, né, ela vai trazer aqui para a gente nesse slide. Essa minoria de letrados, inspirada nos ideais do despotismo ilustrado do século XVIII, reservou para si essa missão paternalista de modernizar e reformar o arcabouço político e administrativo do país, sem comprometer a continuidade social e econômica da sociedade colonial. É por isso que o nosso liberalismo econômico, né, ele é um liberalismo profundamente conservador. É liberalismo na economia, mas é conservador nos costumes, né? Por exemplo, esses sujeitos que vêm aí da Universidade de Coimbra, né, que vão ser aí os letrados da nação, até que a gente crie os cursos jurídicos em 1827, né, são esses juristas que vão capitanear a construção da ordem, a elaboração das nossas primeiras normas. Eles estão extremamente preocupados que nós sejamos uma nação moderna, liberalista, que a gente realize aí relações comerciais, especialmente com a Inglaterra, né, naquele momento, porque a gente quer crescer. Eles queriam ter esse ganho do ponto de vista econômico, mas já, então, é liberdade, é igualdade, é fraternidade. Mas já no que diz respeito à escravidão, aí nada de liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? Porque essa elite é uma elite que ganha, né, que sustenta aí o seu poder, que mantém a sua estrutura, né, econômica a partir da utilização da mão de obra escrava. Então, é um iluminismo e é um liberalismo econômico que é moderno, né, no que diz respeito às preocupações econômicas, e é conservador no que diz respeito à estrutura social. Então, de fato, né, o Bastos nos traz essa colocação que é bem pertinente. As elites políticas brasileiras sempre viram o Estado, né, como uma entidade para apoiar as suas posições, né, para garantir a sua formação. Não há essa preocupação com as classes populares, né? Não há essa preocupação com este povo, né, analfabeto. Não à toa a gente vai pensar em criar primeiro o quê? As escolas de formação básica ou as universidades. A gente vai se preocupar logo com a criação dos cursos de direito. Por quê? Porque esses cursos de direito atendem a essa necessidade dessa elite local de continuar se perpetuando no poder, sendo essa minoria letrada que vai ocupar os principais cargos do Estado. Então, os cursos jurídicos, eles não nascem organizados aí para atender às perspectivas do povo, da sociedade, mas sim aos interesses de um Estado profundamente elitista, né? Isso é muito interessante. É uma herança histórica muito pesada, né, digamos assim, que nós carregamos e que nós precisamos ter o cuidado, né, para que a gente não continue reproduzindo esse mesmo tipo de curso jurídico, né, para tentar formar uma elite que ocupará os principais cargos de poder, a aprovação nos concursos, né, no contexto contemporâneo, e a preocupação, de fato, com justiça social, né, com equidade, etc., isso aí não nos cabe. Então, a nossa herança histórica, ela nos traz, portanto, essa lição, esse aprendizado, né? Nós não devemos reproduzir isso. O uso do título, né, de doutor em direito, né, a gente sabe que é um decreto ainda, né, do Brasil Império, garantindo justamente, gente, algo que é muito interessante, né? O Bourdieu, ele fala sobre o capital cultural, né? E sobre como a gente consegue exercer poder sobre outro a partir daquilo que a gente sabe, né? Trocando aqui em miúdos. Por exemplo, quando você está profundamente doente, você não é médico, você não tem conhecimento algum a respeito de tratamento de saúde, você precisa se submeter à figura de alguém que tem esse conhecimento, ele exerce poder sobre você, né? E você se submete ali porque necessita. Então, essa questão, né, do título de doutor, ela tem ali uma representação, né? Tem todo um imaginário por trás do uso desse título, né? Que nesse contexto da criação dos cursos jurídicos, ser doutor em direito significa fazer parte, né, dessa elite
que irá comandar os destinos políticos do país. Então, é por isso que essa ideia e isso tem uma profunda ligação também com a nossa herança lá de Portugal. Em Portugal, né, no contexto do absolutismo, uma nação que viveu nessa realidade absolutista por séculos, os títulos, eles eram profundamente importantes, né, para que as pessoas fossem valorizadas ou não na sociedade. Então, aquelas pessoas que tinham títulos, né, concedidos pelo monarca, é um visconde, é um barão, enfim, tudo isso determinava o prestígio que o sujeito teria dentro da sociedade. No Brasil, enquanto colônia, nós não vamos ter esses títulos, né, monárquicos, porque nós não estávamos ali, né, dentro do contexto da metrópole. Mas nós fomos, então, colonizados, né, e ganhamos esse imaginário de que o título é algo de suma importância para que eu possa ou não ter prestígio social. Então, Sérgio Buarque de Holanda, né, lá no Raízes do Brasil, ele nos traz isso. É por isso que no Brasil a gente gosta tanto dessa coisa de ser chamado de doutor, né, mesmo sem ter doutorado. É porque é como esse título nobiliárquico, né, que vai preencher esse espaço de prestígio, né? Eu quero ser bem tratado, eu quero ser valorizado, eu me sinto superior ao outro a partir do uso desse título, né, que me autoriza esse prestígio. Então, é muito importante, né, conhecer essa nossa herança histórica, reconhecer esse passado, para a gente não se passar, né? Atualmente, por exemplo, exigindo, né, me chame de doutor, que eu sou formada em Direito. É um mico, né? Você não reconhece, ali é um sujeito alienado do passado, né, desse contexto histórico, do que representa isso para o direito. Então, obviamente, a gente não está dizendo aqui, né, que o sujeito, nas audiências, enfim, a nossa praxe jurídica, justamente por essa herança, por essa tradição, é normal, né, que a gente seja chamado de doutor, doutora, ok, tranquilo. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode utilizar do uso desse título, né, para justificar, inferiorizar o outro, ou se sentir superior, ou desejar gozar de um prestígio, né, que na verdade é imaginário, né, não corresponde à realidade do que esse título representa, né? Particularmente eu mesma sempre evitava esse negócio de doutor de mentirinha do direito, né? Tanto que eu só coloco hoje em dia nos meus trabalhos, nos slides, o título de doutora, porque, enfim, o doutorado foi concluído. Mas, obviamente, sabemos que é uma praxe, faz parte da nossa cultura jurídica e é possível que a gente utilize, desde que não seja, né, gente, para perpetuar essa herança histórica de opressão, né, dessas classes mais inferiores, né, dessa realidade de um direito que não está para emancipar, para promover justiça social, né, mas sim para manter uma ordem vigente de prestígio apenas para as elites. Então, a gente vai terminar por aqui essa questão da ilustração e na semana que vem nós vamos tratar de forma aprofundada sobre as duas faculdades de Direito, tanto a Faculdade de Direito de Olinda quanto a Faculdade de Direito de Recife. E vamos falar um pouquinho também sobre as características da Faculdade de Direito de Coimbra e a influência que exerceu aqui no nosso território. Sobre os estudos, gente, por onde que vocês vão estudar, qual vai ser o material de estudo, eu vou deixar para vocês, mais uma vez, a recomendação da leitura da minha tese. Então, vocês já tinham o capítulo 1 inteiro para ter lido semana passada, e hoje vocês têm o primeiro tópico do capítulo 2, tá certo? O capítulo 2 da minha tese, eu trabalho justamente com a ilustração. Então, o primeiro tópico é suficiente, não precisa ler o capítulo 2 inteiro, ele já traz aí as principais características do iluminismo, conforme a gente trabalhou aqui. Na segunda-feira eu vou deixar disponível para vocês em PDF, eu vou deixar só na segunda, porque eu ainda não recebi esse PDF, né, do professor Ossian, né, ele tem o livro PDF do Antônio Volkmann, eu só tenho ele físico, então adoraria emprestar, mas a gente não vai conseguir se encontrar. Então, como ele tem em PDF, ele vai me mandar, ele está em Fortaleza esse final de semana, não poderia fazer o envio agora, não está lá com ele, mas aí na segunda-feira ele se comprometeu a me enviar. E aí na segunda-feira vocês leem o capítulo 5 do livro do Volkmann, né, História do Direito no Brasil, que vai reforçar mais ainda aí o conhecimento de vocês sobre essas temáticas.
A respeito da avaliação parcial 2, gente, na segunda-feira também eu vou deixar disponível para vocês, tá certo? É uma atividade que vocês vão poder fazer em trios, tá certo? Ou então em equipes de até 5 pessoas, tá certo? É uma atividade em trio ou então em equipes de até 5 pessoas. Eu vou deixar para vocês alguns casos concretos, né, semelhante àquilo que a gente fez na prova de AV1, e vocês irão responder esses casos concretos, né? São realidades contemporâneas que eu considero que são profundamente marcadas por essa herança histórica que nós trazemos aí, né, da nossa cultura bacharelesca, né, originária aí da tradição coimbrã, iluminista e tudo mais. Então, vocês vão responder essas questões e vocês vão me mandar lá na plataforma do Unileão Digital até o dia, deixa eu só conferir aqui a data, por gentileza, até o dia 13 de novembro. Então, eu vou deixar disponível para vocês na segunda, dia 2. Eu sei que é feriado, você não precisa fazer, eu vou só deixar lá, né, para já ficar disponível, para vocês terem aí 2 semanas completas até o dia 13 para me enviar, tá certo? Tranquilo? Tá bom, então. Então, eu vou aguardar vocês no dia 6. Estou com esperança de que vai aparecer mais gente no Plantão Tira Dúvidas e que a gente vai ter ainda mais oportunidade de contato, tá certo? Beijos e abraços, deem notícia e até mais.